No entanto, eu aprendi algo que não sabia quando ainda estava naquele emprego. Às vezes, quando temos algo, não percebemos o quanto dependemos disso, até que Deus venha e sacuda tudo, tirando-nos do lugar. Existem coisas aqui embaixo com as quais conseguimos conviver, como um filhote de águia acomodado no ninho. Mas, querido, se você deseja subir mais alto, precisa entender: a poda vem antes do crescimento, sempre. Você já se sentiu como se Deus estivesse indo longe demais? Como se Ele estivesse tirando algo que você gostaria de manter? Eu me lembro de uma vez em que Dave contratou alguém para podar a árvore do nosso quintal da frente. Quando cheguei do trabalho e vi aquilo, fiquei chocada. Quase não sobrara nada. Eu disse: "Você destruiu a nossa árvore?" E ele respondeu: "Espere, você vai ver." E não demorou muito para que ela florescesse mais bonita do que antes. Quando Deus está nos tratando e nos podando, muitas vezes pensamos: o que está acontecendo? Eu não entendo, isso dói, isso não parece justo. Mas depois percebemos que aquela poda era necessária. Posso dizer com toda a sinceridade: nunca passei para um novo nível na minha vida sem que Deus tratasse primeiro algo em mim que não poderia me acompanhar para a próxima etapa. Sempre que há promoção, há preparação. E parte dessa preparação é deixar para trás atitudes, comportamentos e mentalidades que não combinam com o novo lugar. Há coisas que talvez você esteja tolerando hoje, mas que não poderão continuar se você quiser avançar. Eu costumo dizer que, a cada parada da vida, alguém desce do ônibus e alguém entra. Se você quer chegar ao próximo destino, algo precisará sair para que algo novo possa entrar. Isso faz parte da jornada. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Não diz que ficarão batendo asas no quintal como galinhas. Você foi chamado para voar, não para viver remexendo a poeira e preso ao chão. Os filhotes de águia são muito bem cuidados, assim como os novos cristãos. A mamãe águia prepara um ninho confortável, cheio de penas, folhas e pequenos galhos. Ela busca tudo o que pode para tornar aquele espaço seguro e macio. O filhote fica ali, aconchegado, tranquilo. Quando sente fome, a mãe voa, busca alimento e volta para alimentá-lo. Ele está protegido, satisfeito, feliz. É parecido com o início da caminhada cristã. Tudo parece maravilhoso. Você ora e as respostas vêm rapidamente. Sente-se cuidado, envolvido por uma espécie de lua de mel espiritual. Mas chega um momento em que algo começa a mudar. Quando chega a hora de voar, a mãe águia não simplesmente diz: "Agora é o momento, vá e voe." O filhote não quer sair do conforto. Ele tem tudo o que precisa ali. Então, pouco a pouco, a mãe começa a remover o que torna o ninho confortável. Ela tira as penas, os materiais macios, tudo aquilo que dava aconchego. O que resta é apenas a estrutura firme do ninho. Galhos duros, às vezes até espinhos. Continua sendo seguro, mas já não é confortável. E então, o pequeno filhote percebe que algo mudou. Ele olha ao redor e pensa: "Isso não está mais tão agradável. Talvez seja a hora de sair daqui." Assim Deus faz conosco. Ele permite que o desconforto venha não para nos ferir, mas para nos impulsionar. O ninho precisa deixar de ser confortável para que o voo comece. Porque você não nasceu para permanecer no ninho. Você nasceu para voar. Então, a mamãe águia faz algo que à primeira vista parece cruel, mas é, na verdade, um grande ato de amor. Ela pega o filhote, sobe bem alto com ele e o solta. Simplesmente o deixa cair. E antes que ele atinja o chão, ela mergulha rapidamente e o segura outra vez. "Ah, mamãe, você realmente me ama." Ela o leva de volta para o alto e o processo se repete, de novo e de novo, até que finalmente ele aprende a usar as próprias asas. É exatamente assim que Deus trabalha em nossa vida. Em Isaías, a Bíblia diz que Deus remove os apoios e os suportes sobre os quais nos escoramos. Deixe-me perguntar: em que você tem se apoiado? Em que está firmada a sua segurança? Deus deseja que estejamos enraizados na sua palavra, fundamentados no seu amor, profundamente estabelecidos nele, de modo que nada possa roubar a nossa confiança. Podemos até sentir medo, mas o medo não nos paralisa.
seguimos adiante com coragem, porque a nossa força não vem das circunstâncias, vem de Deus. Talvez alguém importante para você se afaste. Isso dói, claro que dói, mas se Jesus continua com você, então você ainda tem tudo o que precisa. O que sustenta a sua estabilidade emocional e espiritual? É um grupo de amigos que faz você se sentir aceito? É um cargo que alimenta o seu ego? É um título que valida o seu valor? Vou contar algo da minha própria caminhada. Depois de 5 anos ensinando histórias bíblicas em casa, numa fase inicial do meu ministério, trabalhei por mais 5 anos em uma igreja na minha cidade. Aprendi muito ali. Vivi momentos maravilhosos e também momentos extremamente difíceis. Descobri algo essencial. Ninguém está realmente preparado para exercer autoridade enquanto não aprende a estar debaixo de autoridade. E para mim isso não foi fácil. Se você espera promoção, mas ainda não aprendeu a obedecer onde está, precisa entender que Deus trabalha primeiro o seu caráter. Ele começou a tratar comigo. Colocou em meu coração que era hora de deixar aquele emprego e iniciar o ministério de forma independente. E eu fiquei com medo. A direção era clara. Leve seu ministério ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. O problema? Ninguém me conhecia no norte, no sul, no leste ou no oeste. Eu tinha um pequeno ministério chamado Santo Luz e participava de uma rádio local. Só isso. E Deus estava dizendo, vá além. Quando Deus está insistindo com você sobre algo e você continua adiando, por dentro começa uma inquietação profunda. Ele fala, e você tenta ignorar. Mas não dá para fugir. Eu comecei a perder o prazer nas coisas que antes gostava. Reuniões que antes me animavam passaram a me cansar. O que era entusiasmo virou peso. Eu pensava, o que está acontecendo comigo? Até que, resumindo a história, Deus falou claramente ao meu coração. Eu deixei meu emprego, com uma escrivaninha simples e uma calculadora, e comecei reuniões no norte, no sul, no leste e no oeste da cidade, uma em cada canto. Eu me sentia como uma menina tentando fazer o melhor que podia, aprendendo enquanto caminhava. E foi então que percebi algo que antes não enxergava. Às vezes, só descobrimos o quanto dependíamos de algo quando Deus o remove. Enquanto temos, achamos que somos fortes. Quando perdemos, percebemos onde estava a nossa verdadeira confiança. Então eu pergunto, sua fé sobreviveria à perda de amigos? Você continuaria firme se fosse rejeitado por decidir crescer em Deus? Ou voltaria atrás apenas para agradar as pessoas? Estou falando com quem quer avançar. Não com quem deseja permanecer confortável no ninho. Não com quem quer continuar sendo filhote. Estou falando com quem está pronto para se tornar águia. Você quer voar ou quer continuar batendo asas no chão? Quando eu trabalhava naquela igreja, eu era bastante conhecida ali. Pregava com frequência quando o pastor estava ausente. Era pastora associada. Ensinava na escola bíblica. Tinha uma reunião semanal de mulheres que se tornaram um evento importante na cidade. Havia uma vaga de estacionamento com meu nome. Um assento reservado na primeira fila também com meu nome. Ah, como gostamos de ver nosso nome em destaque. Mas Deus não estava interessado em preservar o meu conforto. Ele estava interessado no meu crescimento. E crescimento exige desapego. Às vezes, para voar mais alto, você precisa abrir mão até daquilo que parece honra. Porque o objetivo não é ter o seu nome na placa. É ter o seu coração preparado para as alturas. Em cada culto, o letreiro era colocado. Joyce Meyer, Dave Meyer. E ninguém se sentava naqueles lugares. Eu tinha um escritório com meu nome na porta, uma placa sobre a mesa, meu nome impresso no boletim da igreja toda semana como parte da equipe ministerial. Eu era vista, eu era reconhecida, eu era, de certa forma, importante. Alguém entende o que estou dizendo? Então, quando saí de lá, tudo mudou. Meu nome já não estava na vaga de estacionamento. Eu precisava procurar lugar como qualquer outra pessoa. Não havia mais assento reservado. Eu me sentava onde encontrasse espaço. Não era mais convidada para reuniões de liderança, nem incluída nos encontros especiais. Aos domingos de manhã, eu me sentia deslocada, quase invisível. Mas aquilo não era o plano final de Deus para mim. E também não era castigo. Era processo. Ele permitiu que aquelas coisas fossem retiradas da minha vida e trabalhou no meu coração pelo tempo necessário,
até que eu estivesse pronta para o próximo passo. Ele estava me conduzindo para algo muito maior do que eu podia enxergar naquele momento. O problema é que muitas vezes, quando perdemos o que era confortável, somos tentados a correr de volta para o que deixamos, em vez de avançar para o que está à frente. Estou falando com alguém hoje. Muitos de vocês estão no que eu chamo de meio. Vocês tiveram um começo, sabem que Deus os está levando a algum lugar, mas ainda não chegaram lá. Estão no intervalo entre a promessa e o cumprimento. E o meio é desconfortável. Não desista no meio. Depois que deixei a igreja, minhas reuniões ficaram menores. Eu trabalhava mais e tinha menos recursos. Muitas vezes me sentia sozinha. Se alguém olhasse de fora, não parecia promoção, parecia retrocesso. E, sinceramente, houve momentos em que eu quis voltar. A porta ainda estava aberta. Eu poderia ter retornado a qualquer momento. Quantas pessoas fazem isso? Saem de situações que as machucam, mas quando a solidão aperta, acabam voltando para aquilo que as feriu. Talvez para um relacionamento onde são tratadas com desrespeito. Talvez para alguém que as diminui, as manipula ou até as agride. Você se afasta, começa a se reconstruir. Mas aí a carência bate. Algumas palavras doces aparecem e você volta. Escute com atenção. Eu não estou defendendo fugir de qualquer dificuldade. Há batalhas que precisamos enfrentar. Mas você não foi criada para ser abusada, usada ou desvalorizada. Permitir isso não ajuda ninguém. Nem você, nem a outra pessoa. Amar não é aceitar destruição. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus afirmou que veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, plena, transbordante. Você tem valor. Um valor que talvez ainda nem compreenda. Houve inúmeras vezes em que quase voltei para aquele emprego confortável. Mas hoje me alegro profundamente por ter escolhido o caminho mais difícil. Às vezes me assusta pensar no que teria acontecido se eu tivesse desistido antes de chegar ao destino. Em Filipenses 3, Paulo declara: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele não disse que seria fácil, ele disse que estava decidido. Houve um período na minha vida em que Deus falou fortemente comigo sobre algo muito pessoal. Meus pais. Eu não entendia por que ele me pediria para investir financeiramente neles, cuidar deles, comprar uma casa, mobiliá-la, garantir que tivessem alimento, que o gramado estivesse cortado, que recebessem os cuidados necessários, especialmente considerando que minha história com eles não tinha sido simples. Eu pensava, isso não é justo. Mas Deus frequentemente nos chama a fazer o que não parece justo aos nossos olhos. Ele vê além da nossa perspectiva limitada. Ele trabalha em níveis que não conseguimos perceber no momento. Eu não vou entrar em todos os detalhes agora, mas algo extraordinário aconteceu no nosso ministério depois que eu decidi, de forma verdadeira e completa, abandonar a amargura e o ressentimento e escolher caminhar em amor com meu Pai. Às vezes, a maior promoção da sua vida está do outro lado da obediência mais difícil. E o que parece perda pode ser exatamente o que Deus está usando para preparar você para voar mais alto do que jamais imaginou. E nós crescemos. O que estou tentando lhe dizer é simples. Deus tem promoções preparadas para você. Mas existem coisas que não podem acompanhar você até o próximo nível. E entenda uma coisa: novo nível, novo desafio. Pode haver atitudes, pensamentos e comportamentos que funcionam enquanto você ainda está no ninho, como um bebê águia. Mas, querido, se você quer subir mais alto, algo precisa sair antes que o ônibus siga para a próxima parada. Amém? Durante 5 anos, eu conduzi estudos bíblicos em casa. E chegou um momento em que senti Deus me dizendo para parar. Ele falou: eis que faço uma coisa nova. E eu fiquei animada. Glória a Deus! Finalmente meu sonho está se cumprindo. Mas a coisa nova de Deus foi um ano inteiro em que eu aparentemente não fiz nada. Foi como se ele tivesse me colocado numa prateleira. Você já passou por isso? De estar dando algum fruto e de repente parecer que não está produzindo nada? Eu já. Houve um tempo em que eu via resultados, pequenos, mas reais. Depois parecia que tudo tinha parado. Mas o que eu não entendia é que aquele período fazia parte do processo para um fruto muito maior.
Deixe-me explicar. Eu ensinava cerca de 25 pessoas na minha sala de estar. Era simples. Nós sentávamos no chão, estudávamos a Bíblia, orávamos juntos. Era doce, era especial. Pequeno fruto, mais fruto. Hoje posso ensinar pessoas ao redor do mundo todos os dias. Mas naquela época, eu ainda carregava coisas dentro de mim que não poderiam subir comigo para o próximo nível. Medos, inseguranças, comparações constantes. Eu gastava energia tentando medir meu valor com base nos outros. E Deus não queria que eu fosse uma cópia. Ele queria que eu fosse eu. E Ele quer que você seja você. Deus não procura imitações. Ele cria originais. Está me ouvindo? Originais. Seja quem você é. Todos os outros já estão ocupados sendo eles mesmos. Você pode aprender a gostar de si, a se aceitar, até a se amar de maneira saudável. Porque onde quer que você vá, você estará lá. Ouvi uma história, acredito que seja verdadeira, sobre um grande pomar de pêssegos. Tudo começa com uma semente. Você planta, espera a árvore crescer e finalmente aguarda o fruto. Depois de muito tempo, surgem pequenos pêssegos nos galhos. Lindos, delicados. Você pensa, finalmente. Mas o dono do pomar, sendo experiente, remove todos eles naquele primeiro ano. Ele não permite que amadureçam. No ano seguinte, talvez apareçam frutos um pouco maiores e ele os remove novamente. Se eu fosse a árvore, eu diria: você está brincando comigo? Esperei tanto tempo, trabalhei duro e agora que finalmente produz o fruto, você arranca tudo? Mas o agricultor sabe algo que a árvore não sabe. Se ele permitir que a árvore concentre sua energia nos primeiros frutos pequenos, ela nunca alcançará o potencial máximo. Ao remover aqueles frutos iniciais, ele está preparando a árvore para produzir, em poucos anos, os maiores, mais doces e mais saudáveis pêssegos que se possa imaginar. Eu era aquela árvore. Meu pequeno estudo bíblico era meu pêssego. 25 pessoas na sala. Era precioso para mim. E Deus disse: pare, estou fazendo algo novo. E o que fiz no ano seguinte? Passei tentando ser como minha vizinha. Ela era talentosa em artes e decoração. A casa dela parecia nova a cada mês. Movia móveis, criava arranjos, fazia suportes para plantas, cortava a própria grama enquanto o marido trabalhava. Era habilidosa em tudo. Eu era comum. Se eu colocasse um móvel em um lugar, ele ficaria ali por 20 anos. Não tinha talento especial para decoração. Não tinha habilidade manual. Eu mal conseguia ligar o cortador de grama. Mas naquele período de espera, em vez de permitir que Deus trabalhasse em mim, comecei a me comparar. E comparação sempre rouba a paz. Sempre diminui você. Deus não estava tentando me transformar na minha vizinha. Ele estava tentando remover de mim aquilo que me impedia de ser quem Ele me chamou para ser. Às vezes, Deus arranca os pequenos frutos, não porque Ele esteja contra você, mas porque Ele está preparando algo muito maior. Se você está num período em que parece que nada está acontecendo, talvez não seja ausência de propósito, talvez seja poda, talvez seja preparação. E quando o tempo certo chegar, você não terá apenas pequenos pêssegos, você terá uma colheita abundante. Se o Dave precisasse que um botão fosse costurado na camisa, era melhor ele mesmo fazer, porque se dependesse de mim, não durava muito tempo. Mas houve um período em que comecei a ouvir aquela voz insistente dizendo: pare com essa história de que você vai mudar o mundo. Acalme-se. Seja apenas uma mulher comum. Você não precisa sonhar tão grande. Alguém já ouviu essa voz? Minha vizinha, cheia de boas intenções, decidiu que eu precisava aprender a costurar. Ela tinha um jardim lindo e achava que eu também deveria ter um. E lá fui eu tentar me encaixar num molde que não era o meu. Que ano infeliz foi aquele! No fundo, meu coração ardia para estar ministrando, orando pelas pessoas, fazendo aquilo que sentia ser meu chamado. Mas em vez disso, eu estava tentando enlatar tomates. Agora, se você foi chamado para enlatar tomates, faça isso com excelência. Não há nada de errado nisso. O problema não é a atividade, é viver algo que não combina com quem você é. A costura não funcionou, foi um desastre. O jardim também não prosperou. Quando chegou a época da colheita, insetos apareceram e durante a noite encheram meus tomates de buracos. Curiosamente, os tomates da minha vizinha, que morava praticamente ao lado,
estavam intactos. Os meus foram destruídos. E eu tinha até orado por aqueles tomates. Afinal, eu era uma mulher de fé. Liguei para ela e disse: acho que perdi a colheita. Ela não entendeu. Então mostrei os tomates estragados. Os dela estavam perfeitos. Fui orar e perguntei a Deus: o que aconteceu? Eu orei por isso. E no meu coração senti como se ele dissesse: eu não pedi para você plantar tomates. Não posso abençoar algo que não foi o que eu coloquei em suas mãos. Talvez você esteja tentando cultivar algo que nunca foi sua responsabilidade. Talvez esteja investindo energia em uma versão da vida que parece bonita nos outros, mas não foi desenhada para você. E por isso, nada floresce. Talvez o que você precise deixar hoje não seja um hábito externo, mas uma ideia interna. A ideia de que você não é suficiente sendo quem é. Talvez seja a hora de abandonar a autocrítica constante, a comparação, essa sensação de inadequação. Deus formou você com as próprias mãos. Ele escolheu sua personalidade, seus talentos, até mesmo as áreas em que você precisa crescer. Nada disso foi acidente. Você não é um erro de produção, mas você não conseguirá alcançar o próximo nível enquanto continuar tentando ser outra pessoa. O crescimento começa quando você decide aceitar quem Deus criou você para ser. É tempo de deixar ir o que não combina com sua identidade. É tempo de parar de plantar tomates que Deus nunca pediu. É tempo de abraçar quem você é e voar como a águia que foi criada para ser.